Eu cresci em uma cidade pequena no nordeste do Brasil, Recife. Desde muito jovem, a vida foi dura, cheia de desafios. Eu e João, meu marido, trabalhávamos muito, mas a vida nunca nos deu trégua. Gostaria de convidá-los a ouvir nossa história. Se quiserem ouvir, fico feliz em compartilhar. Porque, no fundo, todos nós temos uma história para contar, e talvez a minha ajude alguém a encontrar alguma verdade que ainda não sabia. Vamos juntos? Às vezes eu penso que a gente não escolhe por quem se apaixona. E que o amor, quando chega, não pergunta se tem cama boa, se tem dinheiro guardado ou comida na panela. Ele só vem. E foi assim que começou tudo, ali mesmo, no meio da feira, com cheiro de tapioca e cimento fresco. Era uma sexta-feira de manhã. Sol quente já rachando o chão da feira central de Campina Grande. Eu tava lá, com meu tabuleiro improvisado, vendendo tapioca e cuscuz com carne de sol. Roupa simples, cabelo preso num coque desajeitado e aquele suor grudado no rosto. Era assim todo dia. Mas aquele dia foi diferente. Ele apareceu com o rosto sujo de poeira e areia, calça de ensurrada e uma camisa manchada de cimento. Carregava um balde de massa numa mão e um sorriso sem jeito no rosto. Moça, tem como vender fiado? Tô liso, mas a fome tá mandando. Ele falou, meio envergonhado. Eu olhei para ele, sorri e respondi. Se tu tiver coragem de pagar depois, tem sim. Mas vai ter que comer aqui do meu lado, para eu saber onde te encontrar depois. Ele riu. E tinha aquele riso leve, que parece até música. Sentou-se na calçada e comeu ali mesmo, de pernas cruzadas, agradecendo a cada garfada como se fosse banquete de festa. Meu nome é João. Trabalho ali na obra perto da rodoviária. Tô nessa vida desde moleque. Sou Maria. Vendo de tudo um pouco. Minha mãe dizia que eu nasci com as mãos inquietas e a cabeça nas nuvens. Conversamos por uns 15 minutos. Nada demais. Mas naquele tempo curto, ele me contou da infância sem pai, da mãe doente que criou ele e o irmão na base da reza e da enxada. Eu contei que morava com minha avó, que meu sonho era ser costureira, mas a vida me levou para a rua cedo demais. Na semana seguinte, ele voltou. Dessa vez com dinheiro na mão. Promessa é dívida. E além disso, tava com vontade de te ver. Eu ri, mas por dentro senti um tremor. Era como se, no meio da minha rotina cansada, alguém tivesse acendido uma vela. Pequena, tímida, mas era luz. Nos meses que seguiram, ele passava lá quase todo dia. Às vezes com uma flor roubada do jardim da prefeitura. Outras vezes só com aquele sorriso. E quando deu por mim, já era. Maria, vamos casar? Eu não tenho casa, não tenho luxo, mas tenho coragem de te amar até o fim. Ele me pediu com uma aliança de lata, feita por ele mesmo, com um pedaço de arame retorcido. Eu aceitei. Não porque achava que o amor ia resolver nossa pobreza, mas porque eu acreditava que, juntos, talvez ela doesse menos. E foi assim que a nossa história começou, com um tabuleiro de tapioca, um homem sujo de cimento e uma mulher cansada de esperar por milagres. Dizem que quando nasce um filho, nasce também uma mãe. No meu caso, nasceram 6. E cada um chegou trazendo um pedaço novo de mim que eu nem sabia que existia. A gente casou num sábado à tarde, sem festa, sem vestido branco, só com a bênção de uma vizinha evangélica que chorou mais que eu. João conseguiu 2 dias de folga da obra e voltou com um colchão velho que achou jogado num terreno baldio. Ainda vou te dar uma cama de verdade, Maria. Com cabeceira de madeira e lençol florido. Por mim, a gente pode dormir até no chão, contanto que durma junto. Nos primeiros anos, a vida era difícil, mas a gente ria muito. Ele chegava da obra todo sujo e cansado, e eu já esperava com cuscuz ou arroz com ovo. Às vezes, só com farinha e café. Mas tinha conversa. Tinha beijo. Tinha abraço no meio da noite, mesmo com calor de 40 graus. A primeira que chegou foi Lívia, minha menina doce. Nasceu pequena, mas com um choro forte que parecia querer avisar ao mundo. Tô aqui, viu? Depois veio Caio, Dandara, Lucas, Miguel e por último, Rafael, o mais quietinho. 6 filhos em 10 anos. A casa era um barraco de 2 cômodos, com paredes de madeira e telhado que vazava. Quando chovia, a gente dormia com bacia no chão e revezava a cama, os maiores com os menores, eu e João de lado para caber todo mundo. Tínhamos um fogão de 2 bocas, um botijão emprestado e um armário velho com 3 prateleiras. Mas o que mais tinha era amor.
Mesmo com tudo apertado, João fazia questão de brincar com eles quando chegava. Sentava no chão e dizia: quem for o mais obediente hoje vai ganhar uma história inventada pelo papai. Eu fui. Eu fui. Gritavam todos ao mesmo tempo. Ele inventava histórias de reis que viviam em casebres e dragões que só comiam pão com manteiga. E eles acreditavam. Porque criança acredita em quem ama. Mas aí veio o peso. As coisas começaram a faltar. Primeiro foi o leite. Depois, o arroz. Depois, o sabão. E aí, as contas de água e luz. Eu saía de manhã com meu tabuleiro, voltava só à noite. Às vezes nem com R$ 10 no bolso. João fazia bico fora do trabalho, rebocava a parede, cavava buraco, até tentou vender picolé no fim de semana. Mas nada era suficiente. A fome chegou devagar, como quem pede licença. Primeiro em mim, depois nas crianças. Até que um dia, Lívia, com 7 anos, olhou para mim e perguntou: mãe, a gente tá ficando pobre de verdade? Eu não soube o que responder. Só abaixei a cabeça e disse: a gente é rico de coração, filha. Mas ela não queria coração. Ela queria comida. Eu lembro de um dia, sentada na beira da cama, com Rafael dormindo no colo e os outros espalhados pelo chão, todos magrinhos, todos quietos, e eu pensei: Deus, será que é isso que o Senhor tinha para mim? Para eles. João sentou do meu lado e apertou minha mão. A gente vai sair dessa, Maria. Confia em mim. Tô tentando, João. Mas às vezes parece que a gente tá só afundando. Não. A gente tá plantando. Só tá demorando para nascer. Naquele dia, eu acreditei nele. Mas a verdade é que a semente estava sendo plantada num chão seco. E eu não sabia mais se ia brotar. Tem coisa que a gente não conta nem para melhor amiga. Porque dói demais, envergonha demais. Mas hoje eu conto. Porque tem histórias que, mesmo tristes, precisam ser ditas para não se perderem no silêncio. Já fazia uns 3 meses que a gente só comia o que sobrava da feira. Eu fazia amizade com algumas vendedoras, e no fim do dia, elas me davam as frutas quase podres, os legumes murchos, o que não dava mais para vender. Eu levava tudo numa sacola rasgada e tentava fazer render. Hoje tem sopa de casca de batata com cenoura passada. Eu dizia para os meninos, tentando transformar em piada. Eles riam, coitados, porque ainda não sabiam o que era passar fome de verdade. Só João sabia. E eu também. João estava mais calado. Vivia cansado, os olhos fundos, os calos nas mãos aumentando. Mesmo assim, todo dia acordava antes do sol, pegava marmita com farinha e água e saía para mais um dia de trabalho na obra. À noite, quando chegava, sentava no banquinho do lado da porta e tirava as botinas com dificuldade. A primeira coisa que ele fazia era olhar para os filhos. Comeram bem hoje? Eles acenavam com a cabeça. Sempre diziam que sim, mesmo quando não. Aí João me olhava, em silêncio, e eu respondia com um olhar só. A gente tinha criado esse código mudo de sofrimento. Um tipo de amor que não precisava mais de palavras. Teve um dia que o gás acabou. Eu tentei cozinhar no fogo improvisado do quintal, mas a lenha estava molhada. Rafael, o caçula, chorava de fome no meu colo. Mãe, meu barriguinha tá doendo. Eu tremia. E ali, pela primeira vez, pensei em pedir esmola. Mas o orgulho me segurou. João chegou e me encontrou sentada no chão, com os olhos vidrados pro nada. Maria, vamos pedir ajuda pro conselho tutelar. Pelo menos pras crianças. Você quer que levem meus filhos, João? É isso. Gritei, sem nem pensar. Eu quero que eles vivam. Só isso. Ele respondeu, baixo, com uma tristeza que parecia pesar 1000 quilos. Mas eu não conseguia aceitar. Não queria soltar nenhum. Não queria dar o braço a torcer. Porque, por mais miserável que fosse, aquela era minha família. Nos domingos, eu tentava manter algum tipo de esperança. Botava os meninos na frente da casa para ver a rua, para fingir que o mundo ainda era bonito. E, de vez em quando, passava algum carro bonito, alguém de fora da cidade, com roupa limpa, janelas fechadas e música alta. E eu pensava, por que não eu? Por que só eles têm tudo? Foi nesse tempo que ele apareceu. Era uma segunda-feira seca, poeira levantando do chão batido, o sol queimando sem dó. Eu estava na esquina da feira, com meu tabuleiro mais vazio do que cheio.
uns bolos mal passados, umas balas caseiras que já estavam quase derretidas. As crianças em casa com fome e o nó na garganta que não me deixava nem engolir saliva. Foi aí que ele passou. Um carro branco, desses novos, que parece até nave espacial. Ar-condicionado ligado, vidro abaixado só de um lado. E lá dentro, um homem de terno, óculos escuros e cara de quem nunca pisou descalço num chão de barro. Ele parou o carro bem na minha frente. Achei que ia comprar algo. Desci os olhos, me ajeitei um pouco, limpei o suor da testa. Bom dia, moça. Qual o seu nome? Ele perguntou, com uma voz calma, segura. Achei estranho. Ninguém naquela cidade perguntava nome assim, do nada. Fiquei desconfiada, mas respondi. Maria. Nome bonito. E essas mãos, parecem que trabalham mais do que deveriam. Eu ri, sem graça. Achei que era só mais um homem metido querendo brincar com minha cara. Minhas mãos sustentam 6 bocas, senhor. Não tem tempo para vaidade. Ele riu também. E, pela primeira vez, me olhou de um jeito que não era de desprezo. Você vende o quê? Hoje? Um pouco de bolo, umas balas, e a dignidade que me resta. Ele ficou em silêncio. Depois, saiu do carro. Ali na calçada, sob o sol, ele se apresentou. Eduardo, empresário da construção civil, de Recife, estava na cidade para resolver uns negócios com a prefeitura. Disse que nunca tinha visto uma mulher como eu, firme, cansada e bonita ao mesmo tempo. Falamos por uns 20 minutos. Ele comprou tudo do meu tabuleiro, pagou 10 vezes o preço sem piscar. Antes de ir, disse: Você tem olhos de mulher que já perdeu muito, mas ainda não perdeu tudo. O que isso quer dizer? Perguntei, sem entender. Quer dizer que você ainda tem escolha, Maria. E talvez eu possa te oferecer uma. Naquela noite, contei para João. Um homem apareceu hoje. Me tratou diferente, me olhou como gente. João franziu a testa. Como assim diferente? Não sei, João. Ele falou como se eu ainda tivesse algum valor. Como se eu ainda fosse alguma coisa. Você é minha esposa, Maria. Mãe dos meus filhos. Isso já é tudo. Mas era isso que doía. Porque às vezes eu sentia que era tudo, e ao mesmo tempo, nada. Na semana seguinte, Eduardo voltou. Me levou para tomar um café numa padaria, coisa que eu não fazia há anos. Ele perguntou sobre minha vida, minha infância, meus sonhos. E eu falei. Falei como não falava há muito tempo. Até que um dia ele disse: Maria, larga isso tudo. Vem comigo para Recife. Eu te dou casa, estudo, roupa boa. Você não vai mais precisar escolher qual filho vai comer. Eu congelei. Você tá me pedindo para abandonar minha família? Tô te oferecendo uma vida nova. Você decide se é fuga ou salvação. Cheguei em casa zonza. João percebeu. Foi ele de novo, né? João, e se essa for a única chance? A única saída? Ele se calou. Apertou os olhos cheios de dor e disse: Vai ver é mesmo. Mas essa saída passa por cima da gente. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para os meninos, cada um deitado de um jeito no chão duro. As costelinhas aparecendo, a boca seca. Rafael chupando o dedo, como se fosse mamadeira. E foi ali, naquele silêncio sujo, com o estômago roncando, que meu coração começou a rachar. Eu não sabia ainda, mas a decisão já tinha começado a ser tomada. Dizer que foi fácil seria mentira. Eu sabia que o que eu estava prestes a fazer ia quebrar muita coisa que não ia mais colar depois. Mas às vezes, a dor da fome grita mais alto que a moral. E quando você vê seus filhos apagando de fraqueza, você para de pensar com a cabeça. Acordei antes do sol nascer naquele dia. Tinha dormido mal, ou melhor, quase não dormido. O colchão já estava torto, a coluna doía, e Rafael teve febre a noite inteira. João dormia do meu lado. Ou fingia. Os olhos fechados, a respiração pesada, mas o corpo tenso, como se sentisse que alguma coisa estava errada. Levantei devagar, peguei a roupa mais apresentável que eu tinha, uma blusinha florida já meio puída e uma saia jeans, e saí. Fui ao encontro de Eduardo. Ele me esperava no mesmo lugar de sempre, no carro branco, encostado perto da praça da igreja. Você demorou. Tive que esperar a coragem levantar da cama primeiro. Ele sorriu.
Hoje é o dia, Maria. Tá pronta. Ninguém tá pronto para abandonar o que ama. Ele estendeu a mão. Um gesto simples, mas parecia pesar toneladas. Vem comigo. Recife não é o paraíso, mas é um lugar onde você vai poder respirar. Vai poder viver, não só sobreviver. Vai poder ser mulher, não só mãe cansada. Eu fechei os olhos. E meus filhos? Com o tempo, você pode buscá-los. Quando tiver estrutura, condição, você vai poder ser uma mãe de verdade. Aquilo bateu forte. Mãe de verdade. Como se eu, na miséria, fosse só uma tentativa. Fui para casa com a cabeça latejando. João já estava acordado, sentado na porta com uma xícara de café ralo na mão. O olhar dele me atravessava. Vai? Ele perguntou, direto. João, tentei falar, mas engasguei com um choro. Olha para mim, Maria. Olha. Ele se levantou, firme. Eu o encarei. E ali vi tudo: o cansaço, o amor, o medo, a dor. A gente construiu isso aqui com o que tinha. Tijolo por tijolo. Amor por amor. Mas se tu acha que não dá mais, se teu coração já foi. Não é isso. Meu coração tá aqui. Mas minha esperança, ela já foi embora faz tempo. Então vai. Ele disse, com a voz embargada. Mas deixa uma coisa clara, tu vai embora, mas leva só tua parte da dor. A minha, eu fico aqui sentindo todo dia. Eu chorei. Chorei como criança. Abracei ele, e ele me abraçou de volta. Por um instante, pensei em desistir. Mas aí ouvi Rafael tossindo no quarto, ouvi o estômago de Miguel roncando. E lembrei do que Eduardo disse. À noite, quando tudo ficou em silêncio, escrevi uma carta. João. Asterisco asterisco, sei que você nunca vai me perdoar por isso. E, sinceramente, eu nem me perdoo. Mas eu não aguento mais ver nossos filhos sofrendo. Eu te amo. Te amo como nunca amei ninguém. Mas o amor não tá alimentando essa casa. Eu vou com Eduardo. Ele prometeu que vai me ajudar. E um dia, se Deus permitir, eu volto. Para buscar eles. Para tentar reconstruir o que eu tô quebrando agora. Cuida deles. Cuida de você. Não deixa que o que a gente foi morra no teu peito. Asterisco asterisco. Maria. Saí na madrugada, sem fazer barulho. O céu ainda escuro, e só os grilos sabiam da minha partida. Caminhei até o carro branco. Entrei. E quando a porta fechou, foi como se outra tivesse se trancado atrás de mim para sempre. Eu deixava para trás não só minha casa, mas meu chão, meus filhos, meu amor. E levava comigo apenas a culpa. Quando a gente ama, a gente confia. Mesmo quando tudo tá ruim, mesmo quando a fome grita, mesmo quando a vida vira pedra. Eu confiava na Maria como quem confia no próprio sangue. E mesmo depois de tudo, ainda confio. Só que tem ferida que nem o tempo fecha direito. Acordei com um silêncio. E olha que isso era raro lá em casa. Sempre tinha alguma criança chorando, tossindo, pedindo água. Mas naquele dia, tudo estava quieto demais. Um silêncio estranho, pesado, cortante. Me estiquei na cama, passei a mão pro lado. Vazio. Maria? Chamei, com a voz meio rouca. Nada. Levantei, ainda meio zonzo. Fui até a cozinha, o fogão, o tabuleiro dela, a panela, tudo no lugar. Mas ela, não. Abri a porta. O sol ainda nem tinha nascido direito. O céu tava num azul quase roxo, e o ar tinha aquele friozinho de madrugada. Chamei de novo, mais alto. Maria? Os meninos começaram a acordar, um por um. Lívia veio até mim, coçando os olhos. Pai, cadê a mãe? Não sei, minha filha. Deve ter saído cedo pra feira. Mas eu sabia que não era isso. No fundo, alguma coisa dentro de mim já sabia. Voltei pro quarto e vi o envelope em cima da cama. Tremi só de ver meu nome escrito torto, do jeito que ela sempre escrevia. Sentei na beira da cama e li devagar, palavra por palavra. Quando terminei, eu não chorei. Não porque não doía.
Mas porque a dor era tão grande que parecia que não cabia em lágrima. Era uma dor que só cabia no peito. Lívia continuava me olhando. Pai, a mãe foi embora? Eu respirei fundo. Foi, minha filha. Ela vai voltar? Engoli seco. Olhei para os olhos dela, tão parecidos com os da Maria, e disse. Ela disse que vai. Ela não respondeu. Só virou o rosto e foi sentar com os irmãos. Todos estavam acordados agora. 6 crianças olhando para mim como se eu fosse a última coisa firme naquele mundo. Mas eu tava ruindo por dentro. Fiquei em pé, com os braços moles. Pensei, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Sozinho? Fui trabalhar naquele dia como um zumbi. Cimento, pá, enxada. Cada movimento doía. Meus colegas da obra notaram. João, tá tudo certo? Perguntou Zé, meu parceiro de concretagem. Ela foi embora, Zé. Me deixou com 6 filhos e um buraco no peito. Ele ficou quieto. Só bateu a mão no meu ombro. Quando cheguei em casa no fim do dia, Rafael estava com febre de novo, Dandara chorava porque a sandália tinha arrebentado, Miguel dizia que não queria comer a sopa de vento. E foi ali que caiu a ficha, e eu não ia dar conta. Naquela noite, sentei sozinho na porta de casa, olhando pro nada, e comecei a pensar nos meus irmãos, nos tios, em quem ainda tinha um pouco de estrutura para ajudar. Não queria, mas eu tinha que fazer. No outro dia, comecei as visitas. Primeiro, fui na casa da minha irmã, Antônia. Antônia, eu não tenho escolha. Tu pode ficar com Caio por uns tempos? É só até eu me ajeitar. Ela me olhou com pena. Pode. Mas João, isso vai machucar ele. Já tá machucando agora, Antônia. Eu tô tentando salvar o que dá. Depois fui no meu tio Chico, na casa da minha prima Janaína, nos avós das crianças. Um a um, deixei meus filhos em mãos diferentes. Cada vez que eu saía da casa de um parente, parecia que eu arrancava um pedaço de mim. Fiquei só com Rafael por mais um tempo. Era o menor. Não conseguia largar ele de uma vez. Ele dormia grudado no meu peito. Cadê mamãe? Ele perguntava. Foi resolver umas coisas, meu filho. Mas ela volta. E eu dizia isso olhando para cima, como se fosse um pedido. Volta, Maria. Volta pra gente. Porque aqui tá tudo desmoronando. Eu pensava que o pior era a fome. Que nada doía mais do que ver teus filhos pedindo comida e você não ter nada para dar. Mas eu tava errado. O pior é o vazio. É chegar em casa e o silêncio te encarar com cara de castigo. Fazia umas 2 semanas que os meninos tinham sido espalhados entre os parentes. E cada canto da casa parecia gritar o nome de um deles. O copo de plástico azul do Caio ainda estava na prateleira, com o nome escrito de caneta. A sandalinha rosa da Dandara tinha ficado embaixo da cama. A fralda que Rafael não quis usar na última noite, jogada num canto. Tudo ali, mas ninguém. Eu acordava cedo, como sempre. Fazia café, mesmo sem ter ninguém para dividir. Andava pela casa devagar, como quem não quer acordar o passado. Depois ia trabalhar. E trabalhava mais do que o corpo queria. Às vezes, no meio do serviço, me pegava olhando pro nada, martelo parado na mão, cimento endurecendo na pá. Zé, meu companheiro de obra, me cutucava. João, volta, cabra. Tu tá onde agora? Em lugar nenhum, Zé. Acho que minha cabeça ficou no colo dos meus filhos. Nos domingos, quando dava, eu visitava um ou 2. Não dava para ir em todos, porque moravam longe, e eu não tinha dinheiro para passagem. Mas sempre que podia, levava um pão, uma bala, um brinquedinho feito de madeira. Na casa da Antônia, Caio tava mais calado do que nunca. Tá gostando daqui, filho?
Ele deu de ombros. A tia é boa, mas não é você. Aquilo me rasgou por dentro. Na casa do meu tio Chico, Lucas estava apático. Parecia outro menino. Antes era danado, vivia correndo, inventando coisa. Agora só olhava pro chão. Tio me bota de castigo quando eu falo de você. Fiquei quieto. Na saída, segurei o choro até virar a esquina. Uma noite, depois de chegar da obra, sentei na beira da cama e desabei. Rafael dormia num colchãozinho no canto, ainda comigo. Era o último que me restava, e eu sabia que logo também teria que deixá-lo com alguém. Eu não tinha mais nem arroz em casa. Falei com Deus em voz baixa. Senhor, o que é que eu fiz de errado? Eu só tentei amar. Só tentei ser pai. Marido. Trabalhador. Mas agora eu sou só um pedaço. No meio do choro, ouvi Rafael murmurar. Papai, sonhei com a mamãe. Ela tava com roupa bonita. E sorria. Mas não me pegava no colo. Eu me virei, limpando as lágrimas. Ela ama você, filho. Só tá longe. Mas ama. Mesmo que naquele momento eu não soubesse mais se aquilo era verdade. Na semana seguinte, levei Rafael para casa da Janaína. Ela abriu a porta e me olhou com tristeza. Mais um. É só por um tempo. Só até eu juntar alguma coisa. Prometo. Me despedi dele com o coração aos pedaços. Ele chorou. Me agarrou pelo pescoço. Mas eu não podia mais mentir para mim mesmo. Eu não dava conta. Voltei para casa e, pela primeira vez, ela estava completamente vazia. Nenhum brinquedo no chão. Nenhum choro. Nenhum som. Sentei no chão da sala e fiquei ali, quieto. Era como se a casa tivesse morrido. E eu, morrido com ela. Troquei a lama pela laje, a enxada por talheres de prata. E mesmo assim, todas as noites, eu fechava os olhos e via o rosto dos meus filhos. Pior do que a fome é o arrependimento. Porque a fome passa. A culpa, não. Recife era linda. Aquela cidade parecia feita de outro mundo. Prédios enormes, ônibus com ar-condicionado, gente arrumada até para ir na padaria. No começo, tudo parecia um sonho. Eduardo alugou um apartamento para mim num prédio cheio de espelhos. Comprou roupas novas, celular, me levou para jantar num restaurante onde eu não entendia nem o nome dos pratos. Você tá em casa agora, Maria. Ele dizia. Tá bonito demais para ser meu. Eu respondia, olhando pro teto de gesso com luz embutida. Você merece tudo isso. Só não tava no lugar certo. Ele me tratava com carinho, eu admito. Nunca me levantou a voz, nunca me faltou com respeito. Mas tinha algo ali que me apertava o peito. Um tipo de prisão que não dava para ver. Uma liberdade cheia de grades invisíveis. Os dias passavam devagar. No início, eu tentava me convencer de que fiz a coisa certa. Tomava banho demorado. Passava creme no cabelo. Ia na varanda ver o mar ao longe. Mas quando caía a noite, a saudade virava faca. Eu via a cara do João rindo com os meninos em volta. O jeito de Dandara brincar com as panelinhas de barro. O barulhinho de Rafael resmungando de madrugada, querendo o peito. E aí o luxo virava nada. Teve uma noite que eu sonhei com eles. Estávamos todos juntos, numa casa pequena, mas feliz. Quando acordei, chorei tanto que molhei o travesseiro inteiro. Eduardo percebeu. Você ainda pensa neles, né? Todo dia. Eu disse que ia te ajudar a recomeçar, Maria. Mas para isso, você precisa se desprender do que ficou para trás. Não é assim. Eles são minha raiz. Como é que eu vou crescer se arranquei tudo de onde vim? Você tá viva agora. Tá bem. Tá segura. Vai estudar, vai trabalhar, vai ser alguém. E o que é que eu era antes? Um ninguém. Ele ficou em silêncio. Não era maldade dele, eu sei. Mas ele não entendia. Ele me via como uma história triste para consertar.
como se eu fosse uma peça rachada, e ele o homem generoso que chegou para colar tudo com ouro. Mas tem rachadura que só o tempo sela. E tem outras que continuam abertas, sangrando. Um dia, fui ao centro da cidade sozinha. Entrei numa loja e vi uma mulher comprando brinquedos para os filhos. Ela ria, fazia piada com a vendedora. E eu fiquei ali, parada, com os olhos cheios d'água. Tá tudo bem, senhora? A funcionária me perguntou. Tá, só lembrei de uma coisa. Era mentira. Eu tinha lembrado de tudo. Naquela noite, pedi para Eduardo. Me deixa ligar pro João. Só quero ouvir a voz das crianças. Ele ficou sério. Você sabe que isso vai te prender ao que ficou. Mas eu nunca me soltei. Ele suspirou. Pegou o telefone e discou. Ninguém atendeu. No fundo, eu sabia que João talvez não quisesse falar. Talvez me odiasse. Ou talvez estivesse ocupado tentando juntar os pedaços que eu deixei para trás. E ali, naquela cobertura bonita, com vista pro mar e ar-condicionado gelando até os ossos, eu me senti mais pobre do que nunca. Porque eu tinha tudo. Menos eles. O tempo não cura nada. Ele só empurra a dor para dentro da gente, até ela virar parte do corpo. Como uma cicatriz escondida debaixo da camisa. Você aprende a viver com ela. Aprende até a sorrir. Mas basta um cheiro, um som, uma lembrança, para ela latejar de novo. Já fazia 3 anos desde que Maria foi embora. 3 anos e eu ainda acordava algumas noites chamando por ela, no automático. Maria, se eu murmurava no escuro, antes de lembrar que a cama estava fria há muito tempo. A casa continuava a mesma, só mais empoeirada, mais vazia. De vez em quando, eu recebia uma notícia de algum dos meninos. Caio já estava ajudando o tio a mexer com criação de galinha. Dandara tinha aprendido a ler. Lucas, segundo me contaram, estava ficando rebelde. Às vezes, nas minhas folgas, eu tentava visitar um ou outro. Levava alguma coisa, um caderno, um pacote de bolacha, uma roupa usada. Eles me olhavam com carinho, mas também com uma distância que me cortava. Na casa de Antônia, Caio me perguntou uma vez. Pai, já a mãe morreu? Eu travei. Não, meu filho. Só tá distante. Então por que ela nunca vem? Não respondi. Só abaixei a cabeça e disse. Ela ama vocês. Mesmo que eu já não soubesse mais se isso era verdade, sou só um consolo que eu inventei para não deixar eles com raiva dela. Certa noite, cheguei em casa e encontrei um envelope embaixo da porta. Não tinha remetente. Era só um papel, com uma letra familiar. João. Asterisco asterisco eu tentei ligar. Queria ouvir os meninos, saber de você. Não passo um dia sem pensar na nossa casa, nos nossos domingos, nos barulhos das crianças correndo pela cozinha. Sei que te magoei. Sei que talvez você nunca me perdoe. Mas eu tô tentando me tornar alguém que eles possam se orgulhar. Me dá notícias. Nem que seja só uma linha. Maria asterisco asterisco. Li aquilo com as mãos tremendo. Ela tava viva. Tava lembrando da gente. E, de algum jeito, ainda queria saber dos filhos. Guardei a carta no bolso e fiquei ali, parado, olhando para a parede, sem saber o que sentir. Zé me ligou naquela noite. O cabra já era quase meu irmão de tanto me ouvir calado na obra. João, tu tá vivo? Apareceu uma carta. Dela. Silêncio do outro lado. E tu vai responder? Não sei. Ela escolheu ir embora. E eu fiquei aqui, escatando os cacos. Mas quem ficou, João, às vezes também precisa de perdão. Não só quem vai. No dia seguinte, escrevi de volta. Maria. Asterisco asterisco as crianças estão vivos. Cada um com um pedaço de mim e um pedaço de você. Eu não sei se te perdoo. Mas também não aprendi a te odiar. Rafael ainda fala seu nome quando chove.
Se quiser mesmo saber deles, então venha ver com seus próprios olhos. Mas venha inteira. Não pela culpa. Pela verdade, asterisco asterisco. João. Fui até o correio da cidade e deixei a carta lá, com o coração batendo mais forte do que quando vi cada filho nascer. E quando saí do prédio antigo, com um cheiro de papel velho, percebi que estava chovendo. Fino. Silencioso. Mas molhava tudo. Às vezes, eu me pergunto se a gente tem o direito de voltar. Quando se vai embora, leva mais do que o corpo. Leva pedaços do que éramos, pedaços que nunca voltam a ser os mesmos. E, ao voltar, você se vê como um estranho no lugar onde um dia se sentiu em casa. Eu sabia que não tinha como voltar a ser a Maria de antes. Mas o que restava de mim precisava tentar. Era uma tarde quente quando o avião pousou no aeroporto de Recife. Não era mais aquela cidade que eu via com os olhos sonhadores de antes. Eu via as ruas, as lojas, as pessoas, mas agora tudo parecia distante, desconectado. Eu havia me perdido tanto em mim mesma que nem sabia como encontrar o caminho de volta. Eduardo me acompanhou até o aeroporto. Ele estava preocupado. Maria, você tem certeza que quer fazer isso? Eles já estão crescidos. Já vivem uma vida. Não sei se você vai ser bem recebida. Eu olhei para ele. Ele me deu tudo, me deu uma vida que eu nunca imaginei ter. Mas o que ele não podia me dar era o lugar onde eu nasci, o chão que sempre foi meu. Eduardo, você tem razão. Eu não sei o que vou encontrar lá. Mas eu tenho que tentar. Não posso viver com essa saudade engasgada para sempre. Ele me abraçou, com a mão apertando minhas costas, e me disse, baixinho: eu entendo, Maria. Só não se perca pelo caminho. No táxi até a cidade, minha mente rodava como uma máquina enferrujada. Eu me vi em tantos momentos da minha vida. Lembrei das promessas, dos sorrisos, das risadas das crianças, das brigas com João. E, agora, como eu chegava lá? Como eu enfrentava a falta deles sem que tudo parecesse um erro? Como eu explicaria a ausência de todos esses anos? Quando cheguei na casa de Antônia, o portão estava meio enferrujado, mas as flores que Maria plantou ainda estavam lá, insistindo em florescer. Bati na porta e fiquei esperando. Antônia abriu a porta e me olhou, mas não falou nada. A gente se encarou por uns segundos, em silêncio. Ela parecia ter envelhecido mais que eu, mas o olhar dela não mudou. Ainda tinha aquela mistura de raiva e mágoa. A mágoa por eu ter ido, e a raiva por eu ter deixado tudo para trás. Maria, ela começou, ainda em pé na porta. Fica. Eu sabia que ela me odiava um pouco por ter ido embora. Ela tinha sido a primeira a me julgar. Mas também sabia que ela tinha razão. Eu tinha deixado a vida inteira para trás. Sem pensar. Eu não vim para ficar, Antônia. Eu só quero ver meus filhos. Ela me olhou fundo, mas a expressão suavizou um pouco. Então vai lá, Maria. Vai. Mas não espere que eles te abracem com os mesmos braços de antes. Antônia me deixou passar e, no caminho até o quintal, vi a casa cheia de lembranças. Tudo ali me fazia sentir como se o tempo tivesse parado, mas não parou, não é? A vida continuou sem mim. Fui até o quarto onde Caio dormia. Ele estava mais alto. Aquele menino, com os olhos de João, crescido agora. Sentei na cama dele e o acordei com um toque suave no ombro. Caio. Ele acordou de repente, com os olhos assustados. Por um segundo, ele não me reconheceu. Olhou para mim como se fosse uma estranha. Mãe? Ele perguntou, a voz rouca. Eu assenti, sentindo a lágrima engasgada, mas não deixando cair. Sou eu, filho. Ele não disse nada, mas se levantou e me abraçou com força. E eu não sabia se o abraço era de raiva, de saudade ou de medo. Mas, enquanto ele me segurava, eu senti o peso de todos os anos afastada. Eu senti sua falta, mãe. Mas você foi embora e não falou nada. E agora? Ele olhou para mim, tentando entender. Eu o apertei com mais força. Eu sei, Caio. Eu sei. Eu errei. Mas não posso voltar atrás. Só posso tentar ser sua mãe de novo, da melhor forma que eu posso. Ele não disse mais nada. Apenas me abraçou novamente, como se fosse a única coisa que ele soubesse fazer naquele momento. Ele parecia maior que antes, mas ainda era o Caio que eu amava. O menino perdido no meio da minha saudade.
Quando saí de lá, fui procurar os outros. Fui até a casa de Lucas. O garoto estava sentado no sofá, mexendo no celular. Quando me viu, não demonstrou surpresa. Apenas olhou para mim com aqueles olhos que já não tinham o mesmo brilho de antes. Mãe. Foi tudo o que ele disse. Sem sorriso. Sem raiva. Só uma constatação, como se ele fosse um estranho para mim e eu fosse um estranho para ele. O silêncio entre nós dois era desconfortável, mas eu não sabia o que mais falar. Tentei, mas as palavras se perderam. Quando eu já estava indo embora, Lucas me disse: Eu te perdoei, mãe. Não porque você merece, mas porque eu quero encontrar paz. E aquilo me machucou mais do que qualquer bronca. Porque ele me perdoou sem me pedir explicação. Sem me exigir nada. Apenas perdoou. Eu precisava sair de lá, respirar um pouco. Fui até o lugar onde João costumava trabalhar. O galpão já estava vazio, mas o cheiro de cimento ainda estava no ar. Foi lá que encontrei João. Ele estava com a mão no rosto, como se tentasse apagar os anos de sofrimento, como se tentasse entender que, mesmo depois de tanto tempo, ele ainda me amava. Porque eu vi no olhar dele. Ele não me odiava. Ele não queria me ver ali, mas ele não me odiava. João. Eu disse, com a voz trêmula. Ele levantou os olhos lentamente, por um momento, não disse nada. Só me olhou, como se fosse difícil me reconhecer. Você voltou. Voltei. Aquelas palavras simples eram mais pesadas do que qualquer grito. Ele se levantou, e o silêncio nos envolveu. Mas no fundo, algo dentro de mim sabia. Eu não estava ali por mim. Eu estava ali por eles. Por nós. A reconstrução nunca é fácil. Você tenta juntar os pedaços, mas às vezes eles não se encaixam. Ficam sobrando lacunas, falhas, rachaduras. E por mais que você tente preencher com amor, tem coisas que o tempo tira e não devolve. Mas ainda assim, a gente tenta. A gente tenta porque não tem mais nada além disso. Eu não sabia por onde começar. Eu tinha voltado para os meus filhos, mas já não sabia qual era o meu lugar na vida deles. Aquele tempo todo em que estive fora, não passava de um abismo que parecia cada vez maior. João me olhou de um jeito que eu não soube como decifrar. Ele estava ali, parado, no mesmo lugar que sempre foi o nosso lar. Mas agora, tudo estava mudado. Você veio, Maria. Mas o que eu faço com isso agora? Eu não sabia. Não sabia como consertar os danos que causamos um ao outro. Não sabia como preencher os espaços vazios entre nós, entre a gente e os meninos. Eu quero tentar, João. Eu não vou prometer que vai ser fácil, mas eu quero tentar. Não sou mais a mulher que fui, e você não é mais o homem que foi. Mas talvez a gente ainda possa encontrar algo. Ele olhou para mim com um misto de raiva e dor. Eu sabia que ele ainda me amava, mas também sabia que a raiva dele era uma sombra que não se desvanecia facilmente. E os meninos? Eles ainda me veem como pai. E você? Eu suspirei. Tinha mais coisa envolvida ali. A dor de ter deixado tudo para trás. E a culpa, essa dor de querer voltar, mas saber que o tempo não permite o retorno. Não é como um filme onde tudo se resolve com um abraço. Eu não espero ser perdoados, João. Mas eu quero que eles saibam que eu os amo. Eu só queria que você me desse uma chance. Só uma. Ele se calou por um momento. Olhou para a casa, que agora estava mais velha, mais suja. Como se o tempo tivesse cobrado a mesma conta de todos nós. Aí, ele deu um passo à frente. Está bem. Mas tem algo que você precisa entender, Maria. Os meninos, eles cresceram. Você não pode voltar e achar que tudo vai ser como antes. Eu sabia disso. Eu sentia isso no fundo do peito. Mas não podia desistir agora. Os primeiros dias foram difíceis. Tentei conversar com Caio, mas ele estava fechado. Ele não queria falar sobre o que aconteceu, sobre a saudade. Era como se ele estivesse colocando uma parede entre nós, uma parede invisível que ele mesmo construíra. Mãe, já não sei o que é saudade e o que é raiva. Você não está mais aqui. Não esteve, durante tanto tempo. Ele disse, com uma voz dura, mas ao mesmo tempo quebrada, como se as palavras saíssem de dentro de um poço. Eu sei, filho. Eu sei. Mas, em algum lugar, no fundo dos olhos dele, eu vi uma fração de algo que poderia ser perdão. Algo que ainda não estava pronto para vir à tona, mas que, talvez, com o tempo, acontecesse.
Fui até Dandara, que agora tinha se tornado uma menina mais quieta, observadora. Quando vi os olhos dela, tive a sensação de que ela já era quase uma adulta. Mas, ainda assim, ela me abraçou. Mãe, você vai ficar, agora? Eu assenti. Mas meu coração estava pesado. As palavras de Dandara me cortaram. Ela era a menina que mais tinha sentido minha falta. E agora, ela não sabia se podia confiar em mim. Sim, Dandara, eu vou ficar. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia se o ficar significava ser a mãe deles de novo ou apenas uma visitante na vida deles. Porque o tempo tinha mudado tanto, e agora eu precisava aprender de novo a ser quem eu era para eles. E aí veio Lucas, com seu olhar rebelde. Ele estava mais difícil, mais fechado, como se estivesse o tempo todo se guardando. Quando me viu, não disse nada. Ficou apenas me encarando, a expressão dele sem nada de carinho. Eu não sei o que você espera de mim, mãe. Eu espero que me dê uma chance de provar que posso ser diferente, Lucas. Ele deu de ombros. As pessoas não mudam, mãe. Você já devia saber disso. Eu sabia que ele estava certo. Mas eu não podia parar agora. Eu tinha voltado. Eu tinha que tentar fazer alguma coisa. Mesmo que fosse pequena. Mesmo que fosse um pedaço. À noite, todos se reuniram na casa de Antônia. João, como sempre, tentava manter a calma, mas eu via que ele estava se esforçando para não explodir. Ele não queria me dar falsas esperanças. Eu entendi isso. Maria, você tem que entender que a gente tem que reconstruir as coisas. Devagar. Não é só você que precisa, mas eu também. Disse ele, depois de um longo silêncio, enquanto tomávamos café. Eu o olhei com atenção. Ele estava certo. O que restou da nossa família não era mais um lar como antes. Mas, talvez, fosse possível fazer um novo começo. Eu, João e as crianças. O que tínhamos agora era o amor ainda intacto, mas também as feridas, as faltas. Não sabíamos o que o futuro nos reservava, mas estávamos ali, juntos, tentando consertar os pedaços quebrados. O silêncio no início foi desconfortável, mas aos poucos, fomos nos aproximando novamente. As palavras, que antes pareciam distantes, começaram a voltar. Eu, João e os filhos, tentávamos encontrar o caminho, mesmo sabendo que esse caminho não seria fácil. Mas, por alguma razão, naquele momento, com todos nós ali, havia uma sensação de que, apesar das perdas, talvez houvesse uma chance de reconstruir, mesmo que só aos poucos. Eu costumava achar que tudo tinha uma explicação, que o sofrimento sempre tinha um fim, e que as escolhas que a gente fazia nos levavam para onde deveríamos estar. Mas a vida, ao contrário do que eu imaginava, nunca segue um roteiro certo. Ela é feita de improvisos, de erros, de tentativas. E talvez, no final, o que valha seja a coragem de seguir tentando. A casa estava mais cheia do que eu me lembrava. Estava bagunçada, mas ainda assim, a bagunça de casa de família, o som das crianças correndo pelos corredores, os risos, as vozes altas. Era um barulho que me fazia sentir como se tudo fosse, ao menos, um pouco possível. João estava lá, com a cara fechada de sempre, mas havia algo no jeito dele que, finalmente, parecia mais tranquilo. Ele estava mais presente, mais aberto, talvez mais disposto a dividir a carga. Era um sábado de manhã. Estávamos todos na cozinha, e ele estava tentando fazer café, mas claro, sempre dando aquele jeitinho improvisado, com as mãos calejadas de tanto trabalho. Você não me disse, João, se vai ajudar o Caio com o sítio do tio. Eu perguntei, enquanto mexia o feijão. Ele olhou para mim com aquele olhar que só ele tem. Meio envergonhado, meio desconfiado, como se ainda não soubesse bem se podia confiar de novo. Eu não sei, Maria. Ele não fala muito comigo. Eu suspirei, sabendo que a distância entre eles ainda era grande. Caio estava sendo muito resistente, e não sabia se era por causa da nossa separação ou por estar encontrando seu próprio caminho. Ele vai precisar de você. Mais do que você imagina. E, na verdade, você também precisa dele, João. Não é só ele que tem que aprender a perdoar. Ele ficou em silêncio, mas eu sabia que ele estava pensando nas minhas palavras. Eu também estava tentando me convencer de que o perdão seria possível. Não só de Caio para ele, mas de todos nós, uns para os outros. Logo, os filhos foram chegando à cozinha, um por um. Dandara, Lucas e Rafael. Cada um com um jeito de olhar para mim.
Alguns mais confiantes, outros com a dúvida ainda no olhar, como se estivessem esperando que eu fizesse algo para provar que estava ali de verdade, e não só fisicamente. Mãe, você vai ficar, né? Dandara perguntou, com os olhos cheios de expectativa. Eu sorri para ela, tentando mostrar que minhas palavras não eram vazias, que o que eu sentia por ela era verdadeiro. Eu não vou a lugar nenhum, Dandara. Eu só preciso de tempo. E vocês também, eu sei. Vai ser devagar, mas eu estou aqui. Lucas, por sua vez, não parecia tão convencido. Ele estava mexendo no celular, como se a presença de todos ali fosse apenas um pano de fundo. Não é fácil para ele confiar de novo. Eu sabia disso. Você disse que ia ficar, mas ficar não é só estar aqui, mãe. Ficar é dar a cara a tapa, é mostrar que a gente vale a pena. Lucas falou, sem tirar os olhos da tela do celular. Eu podia sentir o peso das palavras dele. Ele estava certo. Ficar não significava apenas morar na mesma casa. Significava estar presente, fazer parte, reparar o que foi quebrado. Mas como eu ia fazer isso? Eu sei, Lucas. E estou tentando. Não sou perfeita, e sei que não vou agradar todo mundo o tempo todo. Mas, eu estou aqui para tentar. Caio chegou nesse momento, entrando com um semblante mais fechado, como sempre. Ele olhou para mim e para João, e não disse nada. Ele pegou um prato, se sentou à mesa e se concentrou no café. Eu sabia que ele estava sentindo a pressão de tudo aquilo. Ele ainda não me aceitava completamente, mas talvez um dia eu conseguisse ganhar a confiança dele, nem que fosse um pouco de cada vez. João parecia perceber isso também. Ele olhou para Caio e, com uma voz mais suave, disse: Caio, tem trabalho para você no sítio do tio. Aquele galpão lá precisa de conserto. O tio vai ajudar, mas ele acha que você pode aprender com ele. Que tal? Caio olhou para o pai, e a expressão dele se suavizou, mas apenas um pouco. Ele não disse nada, mas sabia que aquele convite era mais do que uma simples oferta de trabalho. Era uma tentativa de reaproximação, uma maneira de dar um passo em direção àquilo que perdemos. Acho que posso ajudar. Foi tudo o que ele disse. Um pequeno gesto. Uma pequena vitória, se é que podemos chamar assim. Depois disso, o dia foi seguindo com calma. Cada um em seu canto, tentando entender a nova dinâmica da casa. Eu fiquei lá, em silêncio, cozinhando, tentando absorver tudo o que estava acontecendo, tentando aceitar que as coisas não voltariam a ser como antes. Mas, ao menos, ainda tínhamos a chance de escrever um novo capítulo. E, mesmo que ele fosse incerto, ainda era o nosso capítulo. Mais tarde, quando a noite caiu e todos estavam reunidos na sala, João me olhou e, finalmente, disse: Maria, eu não sei o que vai ser da gente. Eu não sei se vai dar certo. Mas, se a gente tentar, talvez a gente se entenda de novo. Talvez a gente consiga ser família de novo. Eu sorri, um sorriso apertado, cheio de incertezas, mas também de esperança. Eu também não sei, João. Mas eu vou tentar. Por mim, por você e por eles. O futuro ainda era incerto. O caminho ainda estava cheio de obstáculos. Mas, pela primeira vez, eu não me sentia completamente perdida. Eu estava ali, com eles, tentando entender como tudo poderia ser reconstruído. E, talvez, seja isso que a vida nos pede. A coragem de tentar, mesmo quando não sabemos como será. Bom, minha história chega ao fim por aqui, mas não sem antes agradecer a todos que acompanharam até o final. Se você gostou, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Isso significa muito para mim e me ajuda a continuar compartilhando histórias como a minha com vocês. Muito obrigada por estarem comigo, por ouvirem e por se permitirem conhecer um pouco mais da minha jornada. A vida é feita de altos e baixos, e saber que não estamos sozinhos nesse caminho faz toda a diferença. Comente se quiser a continuação da nossa história. Beijos!